Olá para todos, a paz a todos também. Estamos iniciando a matéria de Epístolas Paulinas, Cartas Paulinas, as doutrinas fundamentais para a fé cristã. O autor da matéria é o pastor Tiago Pires, Edições IBAD, que nós estamos utilizando o material. E como sempre é um prazer tê-los aí do outro lado do vídeo. Estou aqui me ajeitando na cadeira, estou aqui aguardando a sua atenção. Eu sei que já está ligadinho no vídeo aí. E vai ser bênção de Deus essa nossa matéria chamada Cartas Paulinas, Epístolas Paulinas. Muito bem, página de número 11. A importância do Novo Testamento para a fé cristã é fundamental. Nele encontramos o berço do cristianismo, bem como o surgimento do Salvador, sua vida, obras e ministério terreno. Ninguém que observasse o cristianismo em seu nascedouro poderia imaginar que se tornaria tão grande, espalhando-se por todo o mundo, 12 homens conhecidos como discípulos, que posteriormente tornar-se-iriam apóstolos, revolucionando o conceito de devoção. E nesse cenário aparece Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, que após um encontro sobrenatural com Jesus, conhece a história, Atos 9, passa a usar o nome romano de Paulo, tornando-se o apóstolo dos gentios. Sua trajetória de fé é emocionante e empolgante, marcada por altos e baixos, mas sempre nos ensinando a manter a fé. Lembrando que o nome de Paulo, ou o nome de Saulo, ele nunca foi mudado. Vamos colocar dessa forma, tá? O nome de Saulo, que é o nome hebraico, é Shal, ele teve penetração, digamos assim, no mundo judeu, no mundo judaico, por assim dizer. O nome Paulo, ou Paulus, que é um nome latino ou nome romano, que seja, ele teve penetração no mundo romano. E como Paulo era, digamos, ou Saulo, Paulo, mesma coisa, era um pregador aos gentios, usando-se a nomenclatura de Paulo, ele seria, entre aspas, mais aceito, digamos, na dinâmica que ele mesmo abirrogava para si, dizendo que Deus o havia escolhido como doutor aos gentios. Então, esse fato contribui para que Paulo desenvolva com muito mais desenvoltura o seu ministério enquanto doutor, pregador, ensinador, missionário, profeta, o que você imaginar. E todos esses adjetivos qualificativos estavam nessa pessoa, neste homem, nesse servo de Deus extraordinário que causou, por assim dizer, um rebuliço no judaísmo da época e também no segmento cristão da época. Desacreditado por muita gente, acreditado por muita gente, criticado, elogiado. Como Paulo falou, ele teve altos, como a lição está dizendo aqui no começo, ele teve altos e baixos no seu ministério. Mas a gente tem que dar a mão à palmatória, temos que admitir, se não fosse o apóstolo Paulo, o cristianismo seria o quê? Um braço do judaísmo, basicamente isso, um braço apenas do judaísmo do Antigo Testamento. Então Paulo foi um revolucionário da fé, ele foi um defensor da fé, foi um apologista. Falta qualidades nesse grande servo de Deus chamado Paulo. Então, nesta obra intitulada Epístolas Paulinas, abordaremos a vida de Paulo, o seu ministério, as suas cartas, os seus escritos, as doutrinas que ele dissecou, disseminou, a sua paixão por Cristo, a sua paixão pela chamada, a paixão pelas almas, a sua perspectiva escatológica, a sua perspectiva devocional, a questão da justificação pela fé, a questão dos ensinos de Paulo, a questão dos atos de plantação de igreja do apóstolo, as suas formidáveis e extraordinárias viagens missionárias, a sua experiência no terceiro céu. Aliás, ele não ousou dizer muita coisa do que ele escutou lá, mas a gente vai viajar bastante no melhor sentido aqui, teologicamente falando, na vida deste homem extraordinário. Então, iniciando a unidade de número 1, página de número 13, a vida de Paulo e as bases da igreja.
Paulo é uma das figuras mais importantes do cristianismo. Isso aqui de maneira muito direta, muito lacônica, é consenso geral, gente, consenso de todos que Paulo ele é a figura mais importante do cristianismo. E aqui eu não estou comparando Paulo com Jesus, eu não vou comparar Pedro, não vou comparar André, ninguém deve ser comparado com Cristo. Aqui, enquanto expansão do cristianismo, expansão doutrinária do cristianismo, plantação de igreja, obra missionária, não existiu uma figura maior do que o apóstolo Paulo. Em termos de viagens, é bom que se diga, ele viajou até mais que o Senhor Jesus, mas a questão aqui não é para comparar Paulo com Jesus em absolutamente nada. Paulo simplesmente ele era um imitador de Cristo, tanto é que ele foi o único que disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então ele é um imitador de Cristo. Olha, se a imitação é extraordinária, imagina a matriz original, imagine Cristo. Então é incomparável, não é o caso aqui. Bom, se destacando entre os apóstolos, sendo superado tão somente pelo Filho de Deus, o que eu já frisei. É bem verdade que não foi um dos 12 em suas próprias palavras. 1 Coríntios 15, verso 8 diz assim: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo citou isso aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Abortivo, preste bem atenção, é o vocábulo grego ektromati. A ideia é de uma criança nascida fora de tempo. Então, Paulo se considerava um ektromati, ou seja, uma criança nascida fora de tempo, a expressão abortivo. Por certo, Paulo usa esse termo para dizer que ele foi o último dos apóstolos a ser chamado, e não com o sentido pejorativo do termo como eliminação e morte. Ele só está dizendo que ele chegou por último. É uma comparação com os demais apóstolos, todos escolhidos, ok, beleza, andaram com Jesus todo aquele tempo e tal, mais de 3 anos, e ele chegou por último, é só isso que ele está dizendo, tá? Sua contribuição para a evangelização foi exponencial. Sua vida e suas obras estão intrinsecamente ligadas, sendo quase impossível fazer uma dicotomia entre ambas, de tal modo que podemos dizer: sua obra é a sua vida e sua vida é a sua obra. Paulo não foi apenas o maior plantador de igrejas e evangelizador de toda a história do cristianismo, mas também o responsável por estabelecer e sistematizar as principais doutrinas do cristianismo, lançando as bases para a igreja. É impossível, pessoal, impossível falarmos das epístolas paulinas sem iniciarmos falando sobre esse gigante da fé. Ou seja, falando de epístolas, você está falando de Paulo. Falando de Paulo, você está falando de epístolas. Vamos falar só de epístolas sem falar de Paulo? Não tem como. Vamos falar só de Paulo então, você vai ter que falar das epístolas. E as epístolas servem para quê? Acompanhe meu raciocínio. Os evangelhos apresentam Jesus, ele funda a igreja. Livro de Atos, a gente vê a igreja nascendo. A promessa de Jesus, ela se cumpre em Atos capítulo 2, a igreja nasceu. E quando a gente pega o segundo capítulo de Atos até o último capítulo de Atos dos Apóstolos, vemos a expansão da igreja. Pois bem, a igreja foi apresentada, a igreja nasceu, a igreja se materializou, a igreja se expandiu e já que ela cresceu tanto, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser doutrinada. Do que valeria a igreja hoje se ela tivesse apenas nascido, gente? Do que valeria a igreja hoje se ela tivesse apenas aparecido, se materializado? De que valeria a igreja se ela tivesse apenas se ela tivesse se expandido? Ok, ela não valeria nesses pontos que eu citei, basicamente quase nada se ela não tivesse sido ensinada, doutrinada, pedagogiada. E quem é responsável por isso? O monumental, o formidável escritor chamado Paulo de Tarso. Então, sem Paulo, a igreja não teria ensinamento, tá certo? Os ensinamentos que nós temos hoje, as doutrinas aplicadas à igreja hoje, as principais delas,
todas saíram do coração pulsante e da mente profética e inspiradora do apóstolo Paulo. Aplicamos aquilo que Jesus falou à igreja? Evidentemente que aplicamos, mas em termos doutrinários, o grande responsável por essa obra é, sem dúvida, o apóstolo Paulo. Paulo, Vida, Chamado, Conversão e Viagens Missionárias, capítulo 1, página de número 15. O que podemos aprender com a trajetória e o ministério tão bem-sucedido do apóstolo Paulo? Este homem que foi, por certo, o maior pastor, teólogo, evangelizador, doutrinador e plantador de igrejas que já existiu, igual a ele jamais. Alguém que passou de perseguidor a perseguido. Atos 9, verso 19 até o 29, explica exatamente essa frase. Ele teve uma vida que pode ser tranquilamente dividida entre antes e depois de sua conversão. Pouquíssimos escritores tiveram as suas obras tão amplamente comentadas e divulgadas quanto ele. Plantou igrejas nas províncias da Macedônia, da Galácia, Acaia e Ásia Menor. Sua influência sobre a nossa civilização é notável. Pregou com devoção aos gentios, passando pelas prisões, praças, sinagogas, palácios e cortes. Não restam dúvidas que estamos falando de uma obra extraordinária que somente Deus poderia realizar através de um ser humano, através de uma pessoa. Então, caminharemos nas próximas aulas, próximos vídeos, para o entendimento de suas origens e sua importância para a obra de Deus e também sua importância com relação aos seus escritos. Lembrando o seguinte, ele somente era um vaso. E vocês se lembram muito bem o que Deus falou para o Ananias, aquele Ananias de Atos 9, que estava com medo de orar pelo Paulo, né? Mas o Senhor falou, ele está orando. E fala a verdade aqui, né? Quem ora não faz mal a ninguém, não é verdade? Guarde bem essa frase, quem ora não faz mal a ninguém. Pois bem, o Senhor manda ele até Paulo, Ananias, um discípulo relutante lá de Damasco, Damasco, que seria, digamos assim, a cidade escolhida por Paulo no contexto de Atos 9, para que Paulo neutralizasse o movimento cristão crescente naquela cidade. E Ananias se recusa, mas o Senhor disse o seguinte, ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou usar ele para levar meus nomes diante de reis, diante de gentios, diante de pessoas importantes. Deus falou isso para Ananias. E tem mais, Ananias. Eu vou mostrar para ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Então, já na chamada de Paulo, comunicado para Ananias, o Senhor estava dizendo que ele sofreria para ser o que Paulo se tornou, um homem extraordinário. A vida de Paulo. Seu pai, sem dúvida, era judeu, mas comprou ou recebeu a cidadania romana. Por essa razão, Paulo mais tarde se utilizou desse direito por nascimento. Todos sabemos que Paulo era judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, província romana situada na Ásia Menor. O Paulo nasceu na Turquia, gente, Ásia Menor, Turquia. Cilícia aqui, gente, ou Tarso, não era em Israel, não era no país, não era na Palestina. Era lá um nicho judeu que estava na Ásia Menor. Por isso, optou para ser julgado em Roma pelo próprio imperador. Diz lá em Atos 22 e 25 o seguinte: E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha só a sabedoria do Paulo. Então, a dupla cidadania de Paulo explica também a alteração do seu nome de Saulo para Paulo, ou Saulo. Saulo significa grande, nome dado em homenagem ao rei Saul, ok? Agora, Paulo é o seu nome greco-romano, ou latino. O nome Paulo significa pequeno, sendo assim, é necessário entendermos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, e sim que, por uma questão de estratégia, como eu já falei para vocês, estratégia evangelística, ele passou a usar o seu nome romano, pois isso facilitaria a sua locomoção e a sua entrada em várias cidades, como a gente vai entender analisando
a obra missionária que Paulo levou a efeito. Então, se alguém falar, Deus vai mudar o teu nome nesta noite, assim como ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, eu já ouvi essa frase em pregações, deve ser a emoção do pregador do momento de falar desse grande personagem, mas o nome de Paulo nunca foi mudado. Sempre foi Saulo e sempre foi Paulo, mas ele adota o nome de Paulo de maneira mais incisiva, apenas como estratégia evangelística.